Olá, minha gente, estamos aqui em mais um Pod é Beça. Dessa vez, nessa segunda temporada, eu tô trazendo um irmão, um amigo de longas datas que eu tive o privilégio de caminhar com ele ao longo do último ano e ver o quanto ele evoluiu nesse último período. Eu tô falando do meu amigo João Paulo Janjão, primeiro professor de Educação Física eleito para a Câmara dos Vereadores de Manaus. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Seja bem-vindo. Meu irmão, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Parabéns pelo programa. Não é fácil fazer podcast, tem que se reinventar. Tá cheio de podcast aí ruim, né? E às vezes a gente tem que buscar uma coisa nova para chamar a atenção das pessoas, mas você sempre traz convidados especiais aqui, a conversa flui, porque tem carinho nisso aqui. Então, obrigado pelo convite, que a gente possa bater um papo legal aí. Olha, aqui não vai ter esse negócio do meu amigo, não. Vou te deixar de vez em quando em maus bocados, hein? Mas a pergunta inicial, ela é terapêutica. Não é terapia, mas é terapêutica. Eu faço para todo mundo que vem aqui. Quem é João Paulo Janjão? Rapaz, é muito difícil falar de si, né? Eu sou um cara simples, amigo, mas ao mesmo tempo eu sei onde eu quero chegar, o que eu quero, mas não vou de forma alguma pisar em alguém para chegar onde eu quero chegar. E, sobretudo, eu vou chegar onde eu quero chegar valorizando as pessoas que estão do meu lado, porque sem elas a gente não chega. E eu sou um cara muito família também, caseiro, gosto de estar próximo dos amigos. Não sou de festas, não sou de noitada. Eu gosto de estar próximo dos meus amigos, das pessoas que convivem comigo no dia a dia. Tomar um mate, um manauara, um pão de queijozinho. Inclusive, cadê parabéns. Que tava ali? Inclusive, parabéns por essa... Olha aqui, ó. Salada de fruta do Castelo. Salada de fruta do Castelo, a melhor salada de fruta de Manaus. Não tem jabá pro Castelo, inclusive deveria ter. Não tem jabá, obrigado. O único podcast de Manaus que tem salada de fruta. E bolacha creme crack. E bolacha creme crack. Já começou na frente de vários. E me diz uma coisa, mano. Isso é óbvio que é pra quem não te conhece e é uma oportunidade de conhecer, da gente trabalhar aqui vários cortes na internet. Só registrar a presença da Natália, gente. Quem conhece os Nat Lovers. Aqui, galera. Ela tá aqui, viu? Podia ter ficado sem registrar, mas tudo bem. Não, tem que registrar a presença da embaixadora. Ele vai mandar cortar. Eu vou mandar cortar isso daqui, não se preocupe não. Gente, como é que começou a tua conexão com o esporte, cara? Cara, Teu primeiro registro, cara, o primeiro contato que eu tive com o esporte na vida e como isso foi se criando. Olha só como isso é importante. Nunca falei sobre isso, eu acho. Eu estudei numa escola que respirava esporte, o CIEC. E pra quem viveu o CIEC alguns anos atrás sabe do que eu tô falando, existia a Atlética CIEC. É muito parecido com o que é o La Salle hoje, só que era diferente. Naquela época não se tinha escola que vivesse tanto esporte. Eu estudei lá nessa época também, maternal. Maternal 1, maternal 2, primeiro e segundo período de alfabetização. Eu fiquei os 5 anos iniciais lá. E, a Atlética CIEC era um prédio anexo. Então eu via todo mundo descendo ali uniformizado, era a alegria das crianças maiores. Eu falei, um dia eu quero estar aí. Aí ia lá assistir ao futsal, um dia eu quero jogar futsal. E aí passou poucos anos ali, acho que no primeiro ou segundo período, não lembro. Meu pai me colocou no futsal e eu treinei lá com o Iranildo, com o professor Careca e fui vivendo aquilo ali. Aí me apaixonei desde moleque, desde criança. Eu sempre fui louco, fissurado em futebol. Eu sou apaixonado, assisto jogo de Série C, Série D. Então eu gosto muito, tô com a camisa do maior time do estado do Amazonas. E vai ser ainda o maior da região norte em breve. Então, minha vida começou cedo no esporte pela vivência mesmo. Eu me apaixonei pela vivência. E aí, mais pra frente, joguei futebol. Joguei profissional pouco, mas joguei base. Joguei Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho de base. Cheguei a jogar nos Estados Unidos. Então, tudo que fez eu me aproximar do esporte foi a vivência e a paixão. E do nada não, claro, teve escolhas... Mas o esporte se tornou minha profissão também, né? Assim, muita gente que deve te acompanhar de agora deve achar é filho de político, entrou pra política, é um herdeiro político. Mas é necessário resgatar essa bandeira que tu tens aí com o esporte e com empreendedorismo no esporte, né? Conta pra gente aí como é que foi essa época suada
de empreender no esporte? Que a gente teve Believe, né? Sim, na verdade é assim. Meus pais foram políticos em uma outra geração, há muitos anos atrás, né? E eu tenho muito orgulho do legado que eles deixaram na minha vida, só que são outras épocas. Então eu fui buscando construir a minha vida, buscando construir realmente o meu espaço, do zero. Entrei na faculdade, me formei. Quando eu estava ali no meio pro final da faculdade, eu resolvi colocar um sonho em prática, que era o CT Believe. E eu tinha um carro, vendi o carro e comecei a construção. E graças a Deus, depois de muitos desafios, consegui construir o CT Believe. Nesse meio termo, eu não era conhecido, eu não tinha aluno, eu ia para Ponta Negra e dava aula de graça lá. Contei até essa história outro dia lá na Câmara, no dia do profissional de educação física. Eu, a primeira semana, fiz um banner, uma lona, levei lá para Ponta Negra com meu número, escrito CT Believe em breve, meu Instagram, para as pessoas me procurarem, para chamar a atenção. Ali, exato, para chamar a atenção de alguma forma. Era um investimento meu mesmo. E eu descia com material lá de cima da Ponta Negra até a praia, arrumava tudo. A primeira semana foi uma pessoa. Aí, no segundo domingo, eu fazia sempre aos domingos, né? No segundo domingo, deu ninguém, choveu. E tudo arrumado lá, a chuva caindo. Eu falei, meu Deus, que tristeza. Terceira semana, foram 2 pessoas. Quarta semana, choveu de novo e tudo arrumado. E aquela dificuldade para descer material, sobe e desce mais 4 vezes para colocar tudo em prática lá, e chuva não dando ninguém. Só que eu persisti, acho que na quinta ou sexta semana começou a dar 18 pessoas, 20 pessoas. E aí eu comecei a crescer devagarzinho e o CT abriu nesse meio termo aí. E aí eu migrei boa parte desse pessoal lá pro CT, toquei por 3 anos e vendi antes da pandemia. Mas foi um aprendizado muito grande. Empreender não é fácil, tu sabe muito bem disso. Sim. No Brasil não é fácil e eu valorizo muito quem empreende, porque é muitos desafios, né? O poder público, ele não valoriza o empreendedor da forma que ele merece ser valorizado. Ele valoriza o empregado, que, claro, o empregado tem seus direitos, tem tudo, mas quem dá oportunidade é o empreendedor. Então, a gente vive num país que é difícil viver dessa forma, e foi um desafio diferente na minha vida. E qual é a maior lição que tu pode pegar do esporte, do empreendedorismo e trazer para ti, para a vida, e que tu possa passar para alguém? Olha, isso aqui é um pilar meu, eu não tenho como abrir mão, porque eu ganhei isso na vida ali esportiva, na vida de empreendedor. Qual é essa maior lição que tu aprendeu nesse? Me antecipar em muitas decisões. Pensar num plano A, B e C. Se der errado o A, eu estou preparado para o B. Se der errado o B, eu estou preparado para o C. É me antecipar muitas situações. Isso o esporte me deu. Dentro do campo, muitas vezes eu tinha que pensar antes da bola chegar em mim e em várias outras situações. O esporte me ensinou a superar o erro. Todos nós vamos errar, independente do erro que seja, independente da área que seja. Todos nós vamos errar um erro pequeno ou um erro grande. E o esporte me ensinou a me recuperar rápido de um erro. E meu avô também sempre me ensinou isso, bola pra frente, levanta a cabeça, resiliência. Pura. Mas eu acho que a maior lição que o esporte me fez aprender é justamente isso. Trabalhar, muita coisa depende de mim. O que não depende de mim, principalmente no esporte coletivo, o esporte coletivo traz isso para nós, né? Muita coisa depende de mim, mas o que não depende, paciência, e vamos seguindo e construindo. E indo um pouquinho mais atrás, num tema mais delicado, como é que foi... sem a maturidade de hoje, dar de cara com um diagnóstico de leucemia, como é que foi viver isso? Eu acho que isso é uma parada que pouquíssima gente sabe, mas que também mostra muito do brio, da força e da resiliência, isso que a gente estava acabando de falar aqui. Cara, eu tinha 5 para 6 anos, então minhas memórias com relação a isso, em pontos específicos eu lembro muito, mas na grande parte eu não lembro tanto. Mas tu imagina a cabeça dos meus pais, a cabeça de qualquer pai que tem um diagnóstico de leucemia em relação ao filho, né? Eu comecei a ter alguns quadros, uma anemia severa, e fui ficando debilitado de algumas formas. Fizemos alguns exames. Já estava inserido no esporte nesse período? Já fazia algum futsal? Eu acredito que eu era novo. Eu era muito novo. Ainda, né? 5, 6 anos eu não estava inserido ainda. Uhum. E aí,
Já gostava, mas não praticava. E aí meus pais fizeram o exame e deu no exame que era leucemia. Mas ficaram sem chão, né? Inclusive, meus pais não eram cristãos e isso fez meus pais entregarem a vida para Jesus, servirem a Jesus até hoje. Hoje eles são pastores, né? Tem um ministério. Mas o exame foi repetido outra vez e deu leucemia, foi repetido na terceira vez e deu leucemia. E eu lembro claramente. Eu sentia muita vontade de vomitar, eu sentia muita fraqueza, eu tomava muito suco de beterraba, tudo que podia para que eu pudesse reagir, meus pais faziam, né? E aí eu lembro que eu ia no Hemoan, fazia exame de sangue para ver como é que tava, as plaquetas e tudo mais. Isso eu lembro bem. Tinha semanas que eu ia 3, 4 vezes no Hemoan. E aí eu sei que o meu exame foi para São Paulo e depois de alguns dias, antes de começar um tratamento de fato com relação a isso, deu rubéola com toxoplasmose no estágio avançado e, cara, é assim, eu acredito que Deus tem um plano para cada coisa. Não tem nem como eu te falar se eu tive isso, se eu não tive, se eu fui curado, mas eu sei que Deus quis que isso acontecesse na minha vida para que muita coisa ao meu redor, a vida dos meus pais, a nossa vida fosse ajustada, né? Então, se eu tive ou não tive, eu sei que foi um plano de Deus na minha vida. E acabou que não era leucemia, era rubéola com toxoplasmose, uma coisa tratável. Eu fiz um tratamento por alguns meses e fiquei bom. Então é algo que eu vivi intensamente. Hoje eu não lembro de muita coisa, mas tem alguns pontos chaves ali que marcam o meu coração. E mudando de assunto, voltando agora para a política. A gente bate muito papo sobre política, né? Muito papo. E, aliás, você, advogado, não me acompanhou na minha campanha de forma direta. Só na parte jurídica. Na parte jurídica, mas de forma indireta. Porque na parte jurídica tu tava com algumas pessoas, né? Sim. Prestando assessoria. Mas de forma indireta a gente conversava muito, Sim. né? Falava muito sobre o processo político ali, o que eu pensava, como é que eu achava. Até antes de começar mesmo a campanha, a gente trocou muita ideia, até que tu veio aqui. Vim aqui. E eu falei, mano, vamos junto que vai dar certo. Porque, cara, eu sempre fui assim e eu tenho buscado ser assim agora que eu tô dentro também, de não me fechar, de escutar as pessoas. A gente não consegue entender tudo, saber de tudo. Às vezes a visão do outro de fora é diferente da nossa e vai abrir a nossa mente. Então, já posso começar a comer a salada de fruta já? Já, eu vou até pedir uma parte aqui, que aí eu... Me perdoem aqui, mas eu vou começar a comer. Essa questão é muito interessante mesmo, porque muita gente às vezes me pergunta, como é que tu tá vendo o mandato do João e tudo? E o que eu sempre comento é o seguinte, cara, é um mandato com muito pé no chão, com muito trabalho, mas é muito difícil pra gente que tá dentro avaliar 100% do que tá acontecendo, porque a gente tá preso numa bolha, que é a nossa bolha do dia a dia ali, de como as coisas estão acontecendo. A gente olha muito pouco, querendo ou não, pro trabalho do coleguinha do lado, porque a gente está extremamente focado no nosso, e a gente perde um pouco desse tato de quando a gente está totalmente fora do cenário. Não, e bicho... A gente senta para conversar, é muito mais fácil a gente falar do cenário do executivo, do cenário de outros políticos do que do nosso especificamente, porque a gente está inserido, a gente está dentro. Fica essa análise fria, né? Mas, bicho, eu vou te falar uma coisa. A gente trabalha pra caralho, bicho. A gente trabalha pra caralho, meu irmão, porque... não desmerecendo ninguém, mas... Podem falar o que quiser de mim, mas que a gente não trabalha, isso não tem como falar. E essa era uma preocupação nossa do início. Acabou a campanha, tu lembra que a gente sentou pra conversar em dezembro? Eu falei, bicho, eu tenho várias linhas de pensamento, a gente precisa alinhar e planejar certinho e tá na rua, não quero deixar de estar próximo das pessoas, eu preciso estar próximo. Foi isso que me trouxe até aqui, eu não tinha o dinheiro que as pessoas tinham. Muitos candidatos tinham muito dinheiro para gastar na campanha, tinham estrutura, eu não tinha. Já estão gastando de agora, muitos. O que me fez chegar até aqui foi a proximidade com as pessoas compraram as minhas ideias e a gente tem tentado colocar isso em prática. Tu sabe de muita coisa que eu falei lá atrás, que a gente já conseguiu colocar em prática muita coisa, graças a Deus, sou muito feliz por isso. Um fator principal da minha campanha, que era tentar... propor a recriação da Secretaria Municipal de Esporte,
Na primeira semana, no primeiro discurso, eu propus isso, a gente conseguiu, o prefeito Davi atendeu. Então, e várias outras coisas. Podem falar muita coisa da gente, mas que a gente não trabalha Não, isso aí não tem como. E assim, tem um outro detalhe. Foi numa dessas conversas que nasceu a nossa preocupação com a 319, né? Exato. Era um negócio que tu tinha muito latente, mas a gente não tinha... No primeiro momento, a gente não sabia como é que a gente ia trabalhar isso. E aí... Era uma preocupação tua. A 319 não dá pra ficar do jeito que tá, não dá pra ficar. E aí eu lembro que a gente conversando falou, vamos propor debate, vamos fazer uma... Ia ser uma audiência pública. Sim. E aí a gente, vamos pra frente parlamentar. Tu lembra que eu vi nesse meio período aí uma série que a TV A Crítica fez? O Amaral pegou a 319. O Amaral foi pra 319, mostrou alguns trechos e tudo mais. E eu falei, meu Deus, bicho, como é que a gente vive dessa forma? E aquilo me despertou o interesse de viver mais fundo ainda do que eu já pensava, de ir lá, de viver, de conhecer a realidade, de conversar com pessoas que vivem a realidade. Porque uma coisa é a gente que tá aqui, pô. Uma coisa é a gente que precisa da BR-309 aqui e ali, mas outra coisa é quem tá lá dentro. A gente fala muito, escuta falar muito do avanço econômico que a BR vai proporcionar, isso atinge a nossa cidade. Mas e o avanço social que atinge as pessoas que estão à deriva lá, que tem uma vida, pô, a gente parou pra almoçar no Igapuaçu e as pessoas vivem daquilo, pô. E como é que tu vê hoje? Vai cair ainda. A gente tá há praticamente um ano das eleições para deputado estadual e federal do ano que vem. Vai cair ainda muita gente de paraquedas surfando. Para cair de paraquedas surfando não dá. Mas vai cair muita gente de paraquedas querendo ser o pai da 319. Qualquer pá de cimento que jogarem lá em cima vão querer essa estatueta, esse prêmio, porque eu combati. A gente já tá vendo isso agora. Como é que tu vê essa galera que muitas vezes é oportunista e tenta crescer em cima do trabalho dos outros, querendo uma visibilidade que de fato não é genuína e que de fato não é a sua luta? Como é que tu enxerga isso? Se for ajudar, que venha. Eu propus a criação da frente parlamentar, vou presidir a frente parlamentar, e se eu puder colocar os 40 vereadores para fazerem parte da frente parlamentar, que faça. Se for atrapalhar, se for querer fazer... Gerar like e outras coisas do tipo, aí fica onde tá, faz onde tu tiver, é o que tu quiser. Mas fora isso, cara, eu penso assim, estão usando isso como pauta política, deixa usar, pô. Deixa usar. O Lula vai fazer, eu sou de direita, deixa o Lula fazer. O Bolsonaro vai fazer, eu sou de esquerda, deixa ele fazer. É um momento que não é pra gente pensar em ideologias ou em benefícios políticos. É um momento de pensar como amazonense, pô. Já deu mais de anos, 40, 50 anos que a BR tá intransitável. Esse final de semana caiu asfalto. Eu tava lá, me emocionei com isso que aconteceu, sabe? Então eu não quero de forma alguma, foi por causa dele. Não tem nem como alguém falar isso, foi por causa de mim. Não é sobre você, eu tô dizendo, vai ter muita gente que vai querer surfar nessa onda sem trabalhar de fato por isso, e vai ter gente que vai tentar atrapalhar. Na semana passada, que eu me recordo bem, a gente acabou tendo... A palavra pode parecer forte, mas não é ofensiva. A gente acabou tendo desprazer de ouvir o discurso do vereador Zé Ricardo falando sobre a falta de recurso para 319 e cobrando os senadores e parlamentares federais no Amazonas que destinassem emenda, esquecendo, né, de que ele já foi deputado federal. E aí eu acho que o presidente da casa, o Davi Reis, e você combateram isso prontamente no momento. Como é que tu vê essas pessoas que parecem ainda querer remar contra? Porque a 319 ela também é conscientização. A pessoa tem que se conscientizar da importância daquilo. Não falta recurso, falta inteligência, falta bom senso, falta boa vontade, falta querer. A gente não pode ficar fazendo manobras políticas para agradar aqui e depois regredir. A gente teve um passo muito importante que pôde ser avançar a BR, que foi o novo marco de licenciamento ambiental, que o senador Eduardo Braga viu brechas ali, contornou para que se pudesse as licenças ambientais serem autorizadas para asfaltar a BR, que, diga-se de passagem, Bessa, é uma estrada que já existe. Ninguém vai rasgar a floresta, ela já tá lá, pô. Estão alegando que, fazendo a estrada, vão ter desmatamentos futuros. Isso é dar um atestado de incompetência ao governo.
eu não tenho capacidade de fiscalizar. Não vamos fazer essa estrada porque nós somos incompetentes. É isso que o governo está falando, é isso que a Marina fala. Porque a gente pode até falar, o inimigo não é a Marina. Eu, por muitas vezes, me perguntava isso. Aí, alguns meses atrás, ela foi falar que uma estrada daquela vai servir só para passeio. Ela é inimiga. A partir do momento que ela abre a boca para falar isso, ela se tornou inimiga. Então, nós temos que combater todos os inimigos, seja lá quem for. Que seja inimigo do nosso Amazonas, do nosso desenvolvimento. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que estão chegando. Chegou aqui pelo Instagram, o Biel Nascimento mandou assim: qual sua referência no meio político e como você avalia os primeiros meses do seu mandato? Eu tenho muitas referências no meu político, pessoas que eu admiro. Tem umas pessoas daqui de Manaus mesmo, tem políticos daqui de Manaus que eu admiro um pouco uma situação em um pouco uma característica em outro, e a gente vai buscando um pouco de cada um. Mas a maior referência política que eu tenho é meu pai. Meu pai me ensinou a enxergar a política de uma forma muito difícil. Na verdade, assim, uma forma que não é simples. Não é todo mundo que enxerga dessa forma, que é a política do amor ao próximo. De enxergar todas as pessoas de forma igual, tratar todas as pessoas de forma igual e buscar ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Então, meu pai é uma referência política que eu tenho. Talvez ele não tenha atingido lugares altos na política, mas os locais que ele atingiu e a vida pública que ele teve foram sem máculas. Então, é difícil você viver uma vida pública ali de 20, 30 anos e ser lembrado como um cara do bem, um cara parceiro, um cara que construiu o que pôde na vida das pessoas, deixou um legado na vida das pessoas. Então, meu pai é a minha maior referência política. Inclusive, mandar um abraço aqui, tio. Tô lhe esperando aqui, viu? Chegou aos Estados Unidos, cadê minhas encomendas? E se ele gosta daqui? Ele gosta. Ele tem a sala aqui. E se tu for gravar o podcast com ele, não dá, porque eu não sei quantas horas o YouTube permite. Ia ser umas 10 horas de conversa. Eu vou gravar um podcast com ele só dos bastidores da política amazonense. Faz o seguinte... Chama ele, chama os caras que foram deputados da época dele, Humberto Miqui, meu irmão, chama todo mundo aí, a resenha vai 4 horas de podcast. E há quanto tempo tu já flertava com a política? A gente sabe. Tem uma outra, a continuação da pergunta, né? Tem outra parte que ele olha aqui o Insta. Perguntou sobre... sim, como tu avalia os teus primeiros meses de mandato? Eu avalio de forma muito positiva os primeiros meses de mandato. A gente tá indo bem na medida do possível. Eu sou o vereador da base do Davi, da base do prefeito que mais cresceu nas redes sociais. A gente, desde janeiro para cá, tá com 11 mil pessoas de crescimento no Instagram. E, claro, assim, a gente às vezes alegra algumas pessoas, às vezes entristece algumas pessoas, mas o mais importante é eu estar com a minha consciência tranquilo de que eu estou trabalhando para o bem comum de todos. E fazendo aquilo que eu posso, aquilo que a minha função permite, porque as pessoas confundem muitas vezes, né? Qual é a função do vereador, até onde vai isso aqui não. E não vou agradar todo mundo, mas eu preciso entender e fazer aquilo que o meu coração e minha cabeça manda. O Alexandre Aguiar mandou aqui: se você pudesse escolher um legado do seu mandato, qual seria e por quê? Cara, isso é uma pergunta muito complexa. A gente inclusive, já conversou sobre essa questão de legado, né? Essa é uma pergunta muito complexa. Se eu pudesse escolher um legado do meu mandato, é uma pergunta assim, se eu pudesse escolher como ser reconhecido. Como ser lembrado. Qual legado tu deixou? Eu não quero escolher um legado só. Eu quero ser conhecido como o cara que ajudou Manaus a se desenvolver, ajudou Manaus a crescer no esporte, ajudou Manaus a combater o cara que agride a mulher, ajudou Manaus a entender os benefícios que a BR-319 pode trazer para nossa cidade, o cara que ajudou a recriar a Secretaria de Esporte, o cara que atendeu todas as pessoas que pôde no gabinete, o cara que levantou bandeiras no plenário, que debateu, o cara que propôs a criação do primeiro abrigo a pessoas e moradores de rua na cidade de Manaus. Eu quero ser conhecido de diferentes formas. Eu não quero ter uma bandeira específica. Eu quero contribuir para que Manaus cresça. E falando na Câmara, falando uma salva de palmas, né? Aproveitando que tá falando de Câmara, falando de legado, como é que tu avalia essa legislatura? Tu é um cara que se dá bem com 99%, se não 100%.
dos vereadores que ali estão? Cada hora como é que diminui 0,1%. Tá ficando difícil. É Isso normal, um é normal. Diminui no sentido de se dar bem, mas a falta de respeito tem que continuar. E como é que tu tá avaliando essa legislatura? Cara, eu tô avaliando de uma forma positiva. Entrou muita gente nova, a juventude deu uma renovada na Câmara, muitas cabeças novas. Então, a gente aprende a debater mais, a gente aprende a entender um pouco sobre temas que não são nossos. A gente não é obrigado a saber de tudo. Hoje a gente teve ali 2h30 de uma profissional explicando sobre a reforma da Previdência. Pontos precisam ser melhorados, a gente vai lutar para que se melhore. Contraponto disso, é necessário acontecer, mas de que forma que isso pode acontecer? Isso é parlamento, é uma troca de ideias. Então eu vejo que a Câmara Municipal, apesar de muitas pessoas desmerecerem a Câmara Municipal, nós somos representantes legítimos do povo, escolhidos pelo povo de forma democrática. Então, a partir do momento que eu olho e falo, a Câmara só tem palhaço, você está desmerecendo a vontade popular. E geralmente quem faz isso é quem foi candidato e não teve a capacidade de ganhar a eleição. Então você fala, eu não tive capacidade, quem teve é palhaço, porque tá lá fazendo... Não é assim. Tem pessoas que pensam diferente de mim, eu tenho que respeitar o pensamento delas. Elas estão lá porque representam um grupo de pessoas que os colocou lá. Então isso é política. Eu falei que não ia te aliviar, a gente já perguntou sobre a Câmara, e como é que tu avalia a Prefeitura de Manaus? A Prefeitura de Manaus, em si, os trabalhos. Prefeitura, aqui ninguém tá para analisar o prefeito, ninguém tá aqui para analisar a pessoa, a gente tá para analisar a instituição, o poder, que eu acho que é o correto. Como é que tu analisa hoje os trabalhos da Prefeitura de Manaus? Assim? Eu analiso de forma positiva, principalmente, a gente está aí há 10 meses do segundo mandato, né, do prefeito Davi, mas o primeiro mandato foi de legados. O prefeito que antecedeu ao prefeito Davi, em 8 anos ele asfaltou 800 ruas. O Davi, em 4 anos, asfaltou quase 4.000 ruas. E Gigante da Floresta, um legado para uma zona que era esquecida, Zona Norte e Zona Leste. Um legado. Quem vai no Gigante da Floresta chega lá e pensa que nem é Brasil aquilo ali. É algo sensacional. No centro de Manaus, a gente vê o Mirante Lúcio Almeida. Algo absurdo. Mirante Lúcio Almeida é democrático. Pode ir lá a pessoa de sandália, pode ir lá a pessoa que é milionária, pode ir lá a pessoa que não tem dinheiro. É aberto ao público. E várias outras coisas que aconteceram na cidade de Manaus que são avanços, né? E é assim, não é fácil como as pessoas pensam. A gente vê a prefeitura recebendo muitas críticas hoje e 80% das vezes essas críticas são políticas. Pessoas que são da oposição que querem tirar benefício de algo. É preciso entender que a gente não está na Suíça. A gente está em Manaus, a gente está no Amazonas, no Brasil. Aqui sempre vão existir problemas. A gente tem que avançar. E ao mesmo tempo que a gente tem que avançar, não se pode deixar de ter coisas boas. Não se pode fazer algo bom só quando tudo tiver 100%. Senão talvez a gente nunca faça. Porque a gente está num país subdesenvolvido, que vão existir problemas. Infelizmente, muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas vivendo de uma forma que a gente não queria que vivesse. Mas é isso a realidade. A gente tem que enfrentar. Então, Manaus avançou e avançou bastante. Davi recebe muitas críticas às vezes, e na maioria das vezes é sobre a sua vida pessoal. As pessoas entrelaçam tudo. Mas com relação ao trabalho, teve muito trabalho, 18 feiras reformadas na cidade de Manaus, e várias outras situações. Tem algumas coisas que é falta de conhecimento mesmo. Muita gente querendo bater na prefeitura, por exemplo, por conta do Sou Manaus, mas sem entender que já há um orçamento para aquilo, que já há uma previsão orçamentária para aquilo, que você não vai conseguir tirar dinheiro daquilo para colocar na educação, na saúde, porque é previsão orçamentária. É diferente, minha gente, do dinheiro privado, que o dono de uma empresa realoca o dinheiro dele para onde ele bem entender. E olha, não são nem todas as empresas. Empresas com grandes acionistas, você precisa de autorização, muitas vezes de um conselho diretor ou de outros conselhos. E eu acho que muita gente às vezes pega esses pequenos detalhes, faz um discurso político em cima disso para tentar se aproveitar mesmo. Muitas vezes, quase que sempre. E mais uma vez, eu reforço, faz parte.
Política é isso. Tem a situação e tem a oposição. Se o Alberto Neto tivesse ganho, ele ia ter o grupo dele que ia defender ele, que ia lutar por ele, ia ajustar as coisas de acordo com o que ele quisesse. O prefeito Davi ganhou, tem o grupo dele, isso é parlamento, é troca de ideias, troca de pensamentos diferentes, faz parte, é política. O grande... Para mim, o grande X da questão passa justamente por isso. Tem que ter avanço, independente se as coisas não estão indo tão bem ou não. O que está sendo feito no centro da cidade, eu até queria que tu comentasse um pouco, que a gente tem uma faixa liberada nova agora lá no centro. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas tenho ficado muito cansado aos domingos. Mas tu já foi 2 vezes, né? Já fui 2 vezes, eu acho que esse final de semana foi o 4º final de semana, eu tava pro interior. E, cara, sensacional. O que tá acontecendo no centro é sensacional, e o que tá acontecendo com a faixa liberada foi a cereja do bolo. Na verdade, Bessa, Só um detalhe, ele tá me chamando de Bessa, gente, chega, ele faz força pra me chamar de Bessa. É verdade. Porque a maioria me conhece, sabe que o apelido é Barriga. E ele no dia a dia é barriga pra lá, barriga pra cá. É verdade. E aí ele falou, vou te chamar de Barriga no programa. Eu falei, não tem problema não, mas ele tá fazendo uma força. A gente se conhece desde jovem. A gente já pode falar isso, né? A gente se conhece desde jovem. É mais, a gente tá ficando velho, né, bicho? Mais de 15 anos faz. E aí, cara, eu cresci no centro de Manaus. Assim, não morei lá, mas minhas 2 avós, meus avós moraram lá. Minha avó, por parte de mãe, morava no edifício Cidade de Manaus, no Eduardo Ribeiro. A minha avó, já é falecida, a avó Naí, né? Que morava no Cidade de Manaus. A minha outra avó, minha avó Cirema, mora ainda há mais de 40 anos no Maximino Correia, em frente à Praça do Congresso. Então minha vida foi ali no Lago de São Sebastião, Eduardo Ribeiro, ia pro centro lá embaixo, tudo mais. Praça da Saudade, o trenzinho, os arraiais e tudo mais, os teatros ali, eu ia sempre para peças. Isso me forjou como ser humano, parte cultural, tudo. Minha vivência foi aquilo ali. Só que Manaus cresceu de costa pro centro. Isso é um fato e um erro, né? Mas as maiorias das capitais do Brasil são assim. Não foi só Manaus. A maioria dos lugares são centros abandonados. Exato, São Paulo, Rio de Janeiro, você que já teve a possibilidade de viver isso sabe disso. Então, só que tem um ponto muito interessante, o nosso centro é absurdo na parte histórica, na parte cultural, a parte de estar próximo do rio. Talvez o nosso centro tenha algo que não tem em canto nenhum do Brasil, a junção de coisas. Cada ponto ali tem uma história diferente. A gente tem muito morador ainda no centro e queremos resgatar ainda mais, é um projeto, né? Exato. A longo prazo. Aí, começou, o start foi com o Mirante, né? Ali se viu que era uma possibilidade de resgatar o centro e mesmo assim tinha muitos moradores de rua que permaneceram lá, na Praça do Relógio e outras situações, e aí se começou esse ano um start mesmo, né? Algo ali mais incisivo, que precisou de uma repreensão mais pesada, mas se não fizesse não seria possível. Para se colocar ordem precisava disso. E o que vem acontecendo é algo que todos esperavam, pô. Todos esperavam. A gente precisa valorizar os empresários que têm loja no centro, que geram emprego, pagam impostos. Então, isso ajuda todo mundo. Quem sabe daqui a um tempo as pessoas não voltem a morar no centro, traz vida para o centro. E a faixa liberada, todo final de semana tem batido recorde. Mais de 15 mil pessoas todo domingo vão lá. Mais que na Ponta Negra, né? Tá dando mais... 15 mil já passa a Ponta Negra. Tem um diferencial muito grande para da Ponta Negra, que lá tem as árvores no canteiro central inteiro. Então, Getúlio Vargas é sombreado. Se a pessoa for 11 horas da manhã, vai estar sombra, vai estar bom para passear. Se a pessoa for ali no finalzinho, que é meio-dia, vai estar bom para passear. E mais ainda, as pessoas saem de lá, vão para Eduardo Ribeiro tomar café. Muitos locais, muitos comércios que são na Getúlio Vargas, que domingo não abriam, já estão abrindo, está movimentando a economia, está gerando renda para as pessoas. Então, uma coisa vai puxando a outra. E já falamos da Câmara, já falamos da Prefeitura. E como é que tu avalia o governo do estado do Amazonas? Eu queria ter alguns pontos para poder avaliar. Eu não consigo enxergar. Eu não vou nem falar de pandemia, então, que é para não bater em cachorro morto. Não. Vamos falar, então, da tua área, esporte.
Como é que tu avalia a parte esportiva do... Cara, tiveram alguns avanços, né? Tiveram alguns avanços. Para quem não sabe, o esporte do estado é responsável pelo alto rendimento, que não impede de fazer outros tipos de projetos, algumas coisas diferentes. Assim como a prefeitura é responsável pelo esporte de iniciação e esporte comunitário. Não impede também de fazer o alto rendimento, mas cada um tem suas funções específicas. E eu percebi que se fez muita política no estado. Não é errado isso, mas muitas coisas da parte técnica poderiam ter avançado e não avançaram. A nossa Vila Olímpica não tá legal, sabe? Eu não quero aqui criticar pessoas, não é isso. É uma constatação. Nossa pista de atletismo tá mais de 3 anos quebrada. A gente tem um local lindo ali que podia trazer as famílias para dentro da vila, pra gente... Quando a gente quer sair para fazer um trabalho, primeiro a gente reforma a nossa casa. E dali a gente começa a dar frutos. E eu acho que faltou isso. Mas muitas coisas positivas foram feitas no esporte, mas isso me deixa assim um pouco triste, sabe? Poderia ter sido arrumada a vila, a gente poderia estar com outros pontos ali funcionando melhor. Eu tenho um sonho, Bessa, que é de ter uma pista municipal de atletismo. Hoje a única pista que a gente tem é a da Vila Olímpica, que é uma pista ali meio que usada para alto rendimento. E tá certo isso. Mas eu tenho um sonho que a gente tenha uma pista de atletismo municipal, livre para as pessoas, que uma empresa tome conta, talvez. Isso seria bem legal. Muito se foi feito no esporte estadual, mas acredito que algumas coisas eu teria feito de forma diferente. E como é que tu avaliou? Isso já foi motivo de uma treta passada, e sinceramente eu nem sei, e aí é uma falha minha, eu nem sei em que pé ficou essa situação. Como é que tu avaliou aquele ato foi a Desan? Sim. Contratou profissionais de educação física, iniciou um certame para profissionais de educação física com valor abaixo do salário mínimo. E horas igual, né? Isso aí foi logo no início do mandato, saiu um processo seletivo aí, um edital, na verdade, né? Com um salário, acho que um salário mínimo para professor de educação física e a carga horária elevada. E muitas pessoas me mandaram mensagens, muitas pessoas, e eu rapidamente fui até a Desan, falei com o presidente lá, eu não me recordo se é presidente ou secretário, conversei com ele e ele me colocou na mesa com algumas pessoas que estavam organizando, e uma pessoa falou para mim, não, mas tu tem que ver que o professor de educação física, nessa situação, ele vai só fazer alongamento. Eu falei, pelo amor de Deus, não fale isso numa entrevista, porque isso que você falou não cabe. Professor de educação física é professor de educação física e precisa ser valorizado. Ele estudou para fazer aquilo, ele perdeu tempo da vida dele para fazer aquilo. Perdeu não, ele investiu na vida dele para fazer aquilo. E nós precisamos lutar pela valorização. Teve essa conversa, acredito que depois foi suspenso o edital, né? Não sei se voltou depois, não sei se houve alteração, confesso que não sei te falar, mas a gente travou essa briga lá, pediu, solicitou. Só que assim, ó, a gente vive num país que as pessoas estão desempregadas, estão passando necessidade. Independente do que seja oferecido, as pessoas vão se inscrever, vão participar. Mas e aí, tu vai viver de migalha, pô? Tu vai viver dando migalha para as pessoas? Isso não existe. Então a gente precisa entender o nosso valor como profissional de educação física e lutar por isso. E hipoteticamente vamos falar aqui que vamos sair da figura de vereador e entrar na figura de deputado estadual. Janjão... Tá profetizando, né? Amém. Janjão, deputado estadual 2026. Qual seria a bandeira que tu gostaria de carregar? Assim? Seria a tua marcha principal, ou de cobrança do governo, ou de apoio ao governo para que aquilo seja alavancado? Como eu falei, da mesma forma que eu estou fazendo na Câmara Municipal, eu não teria uma bandeira só, teriam diferentes lutas. Claro que aí com mais peso, com mais possibilidades. E aí sim eu ia dormir na BR-319 também. Não, porque a gente aí eu ia pra lá com propriedade, pra brigar, pra falar. Porque hoje eu falo por Manaus. Tento mostrar, tento trazer as pessoas pra perto do assunto, pra que elas possam falar sobre isso, discutir sobre isso, reivindicar. Porque todo mundo falando ao mesmo tempo, isso afeta uma multidão. Uma hora o presidente da República vai falar, eu preciso fazer isso, né? Então essa é a minha missão hoje. Pouca
talvez tenha pouca importância, mas é o que eu posso. Eu, como deputado estadual, não. Eu vou para o Humaitá, eu vou para Lábrea, eu vou para Altazes, eu vou para o Careiro Castanho, eu vou para o Careiro da Várzea, uno as pessoas, levo essa informação para lá, alerto sobre o que eles já sabem, porque eles vivem isso. Não, e fica muito mais fácil, por exemplo, tu tem temáticas como a violência doméstica, que é uma bandeira Sim, que tu carrega fortemente, a questão dos PCDs, sim. e isso no âmbito do município é muito restrito Sim. Sim. para você trabalhar. Como é que tu tem visto esse avanço aí na questão do combate da violência doméstica? Cara, é uma briga eterna. A violência doméstica sempre será uma briga eterna, sabe por quê? Porque sempre vai existir idiota que bate mulher. Então, é uma briga eterna. E a gente tem que continuar firme, não tem que baixar a cabeça e nem passar a mão em vagabundo que faz isso. Porque as mulheres muitas vezes se tornam vulneráveis. Na verdade é o seguinte, o vagabundo que faz isso, ele não faz. Ele torna a mulher dependente dele para criar um ciclo vicioso e geralmente a mulher se vê sem saída. Muitas delas têm filhos, não se separa por causa do filho. Ou financeiramente não é independente, é dependente da pessoa e não sai dessa situação por causa disso. Então nós temos que criar mecanismos de amparo a essa mulher, situações de que ela possa ir denunciar e ficar abrigada. Porque às vezes a mulher vai denunciar e volta para a mesma casa que está morando com o agressor. Então como é que ela vai conviver com isso? Como é que ela vai resolver a vida dela dessa forma? Nós, enquanto poder público, precisamos pensar em melhorias para essa situação. Melhorias e avanços. Porque não pode só se falar, tem que ser algo de fato que aconteça. E principalmente, leis mais severas. O agressor vai ter a habilitação cassada, o agressor vai ter... alvará cassado, vai ficar impune a muita coisa, vai ficar impune não, vai ser punido por isso em muitas situações. Então a gente precisa pensar de uma forma que se estenda a punição para a vida dele em si. Falando com essa questão aí da lei, projetos de leis, nessa seara, a Natália, nossa Nath Lover, tinha 2 perguntas que ela queria que eu fizesse e uma é bem específica para cá. Qual é o teu projeto de lei queridinho ali, aquele que tu mais se identificou, que tu fez assim e falou, cara, esse aqui vou arrebentar? Tem muita coisa que está em andamento, tem muita coisa que já foi pro plenário, tem muita coisa que está na nossa cabeça, tem muita coisa que ainda pode acontecer. Tenho muitos projetos de leis ali que eu gosto, que mexe com o meu coração, mas tem um que é especial para mim, porque eu sou corredor de rua. E nós perdemos uma pessoa que não era próxima a mim, mas um carro invadiu o percurso e acabou tirando a vida desse jovem que estava ali praticando a sua primeira corrida. E eu fiz um projeto de lei para que a gente pudesse ter blitz ao redor dos eventos esportivos, blitz do Detran ou de algum órgão que fiscalize os imprudentes que vão dirigir embriagados, porque as corridas de rua acontecem 5 horas da manhã, 6 horas, é o horário que as pessoas estão saindo de festas. Nesse mesmo projeto de lei, eu solicitei que a gente possa ter via exclusiva para o corredor de rua. Isso é algo muito difícil se tratando de Manaus, mas é algo possível. Nem que a gente limite a corrida de rua acontecer em 2, 3 pontos, até que se tenha outro ponto, mas isso gera uma segurança para o corredor. E também para que a gente tenha... Isso tudo é um projeto só. Para que a gente tenha os guardas de trânsito em cima de motos durante o percurso. Porque isso faz o condutor que está ao lado ter mais cautela dirigindo. Então esse é um projeto de lei que mexe comigo, porque muitas vezes eu passei por perigos como quem corre passa. Mas tem outros projetos também, como o cota para mães e pais atípicos no Bolsa Universidade, que está quase nos finalmente. Tem a Frente Parlamentar da BR-319, que já existiu, mas a gente está trazendo à tona de um jeito diferente. E todas as pessoas estão comentando isso. Quer mandar uma indireta pro Valfran aí? Valfran, quando você tomou conta da Frente Parlamentar, não tinha o brilho que tem agora. Abraço, meu amigo Valfran. Não é isso, mas é um novo tempo, né? Eu sinto e creio e acredito e vou lutar por isso, que a BR tá próxima, mano.
Eu não sei se 100 quilômetros, 200 quilômetros, eu não sei, mas eu sinto que vai acontecer algo que vai trazer esperança mais ainda para todos, entendeu? E a gente precisa tornar isso uma luta de todos. E a frente vai possibilitar ainda mais isso. E inúmeros outros projetos, tem muita coisa que eu não posso falar, porque senão vão levar para a Assembleia para tentar passar lá antes da gente. Tu sabe como é que funciona. Então, vamos com calma. Se lá na Câmara já tem essa furada de olho, quem né? sabe eu mesmo não leve para a Assembleia e passe lá. Aproveitando para falar sobre isso, em 2026, candidato? A presidente da República. Amém. Não, tô brincando. Cara, é uma pergunta complexa, mas muito provavelmente eu serei candidato. Eu tive uma votação muito boa e eu não tinha nem deputado estadual comigo, nem deputado federal comigo me apoiando. Não que eu não quisesse. Cheguei até a conversar, mas não acreditaram em mim. Então, eu cheguei onde eu cheguei por causa de Deus, do povo. O prefeito Davi me estendeu a mão também, mas por muito trabalho. A gente trabalhou muito e o nosso mandato cresceu. A gente está ativo nas redes sociais, ativo com o que eu me proponho a fazer nas ruas. Então não tem como eu não ser candidato a estadual. Até mesmo por um viés partidário. O AGI saiu de nenhuma cadeira na Câmara para 3. Então o partido precisa se manter ativo, o partido está em crescimento. Nós vamos ter 1 ou 2 deputados estaduais e daqui a 4 anos o AGI vai ser protagonista nas eleições estaduais. Eu tenho certeza disso. E esse movimento precisa acontecer passo a passo. E a campanha do ano que vem, o processo eleitoral do ano que vem, é um passo que nós vamos estar inseridos. Muito provavelmente eu serei candidato a deputado estadual. Aproveitando que estava falando do AGI, a tua candidatura não é puxação de saco, você sabe que o estado do Amazonas ganha com a sua candidatura, como o partido ganha com a sua candidatura. E aproveitando isso, César, quero você aqui, César. Quero você aqui para a gente conversar aí sobre política partidária, sobre o AGI, sobre esse cenário político como um todo. E, mano, eu vou te falar, sabe? Quando eu escuto tu falar isso, quando eu escuto o carinho das pessoas na rua, tem cobrança também. Mas se as pessoas cobram, é porque elas veem a possibilidade da resolução na gente. Elas acreditam na gente. Elas têm esperança na gente. Então, quando eu vejo tu falando isso, eu fico muito feliz, sabe, cara? Porque, há pouco tempo atrás, eu era só um professor de educação física. Eu não fui secretário, eu não fui subsecretário, eu trabalhava na equipe da faixa liberada e hoje eu sou vereador da cidade de Manaus. Isso não mexe com o meu coração, mas é muito legal ver o nosso crescimento, ver o meu crescimento pessoal, como parlamentar, como é bom ver as coisas acontecendo. A luta é diária, a luta é grande, não é como a gente quer. Às vezes a gente tenta e não consegue, vai pro diálogo, vai, puxa dali, cede aqui, mas a gente vem aprendendo, eu venho aprendendo. Quando eu falo a gente, não é querendo me colocar como eu não tô só. Na verdade eu não tô só, é porque quando eu falo a gente, eu tenho uma equipe, né? Uma equipe junto comigo que tem me feito avançar muito. Mas eu fico muito feliz com esse processo, com as coisas que a gente vem conquistando, e de forma alguma eu vou esquecer da forma que eu entrei. Daqui a pouco a gente não vai estar mais lá, ou vai estar em outro local, ou em canto nenhum. Tudo é passageiro e a gente tem que entender que tem que manter os pés no chão, cabeça no lugar e trabalhar. E é importante ressaltar isso, que tudo é passageiro, tem que ter humildade e serenidade para entender isso. Tudo é passageiro, mas nós não podemos passar. Isso. Alguma coisa somente tem que passar. Ficar, Exato. E assim, para quem não entende, a política ela vai muito mais do que 4 anos, do que tem um Na cargo. verdade, não é nem 4 anos, é 2 em 2. 2 em 2, né? E ter um cargo, a política ela é uma fábrica de juros compostos. O cara, ele é um ativista político, aí ele fica correndo atrás de estrutura, de recurso, para ver como ele pode ajudar a propagar as ideias dele. Ou então ele é um líder comunitário, ele fica atrás de estrutura e de recurso para ver como ele pode ajudar a comunidade dele. Aí ele vira ou seja um secretário, seja um subsecretário, seja um coordenador de alguma parte da engrenagem pública, ele fica atrás de estrutura e de recurso para ver como ele pode ajudar aquele segmento dele. Aí ele ganha para vereador, como foi teu caso, e aí ele já fica.
vai aumentando, é juros compostos puro. Antes ele tinha um teto, tu tinha um teto para ajudar as pessoas. Sim. E queria, por exemplo, ganhar para vereador para aumentar essa capacidade de ajuda. Exato. Das pessoas. E isso vai só aumentando. Hoje tu já está num teto de novo e tu tem que ver uma forma de como tu vai aumentar a tua capacidade de ajudar as pessoas. E nesse meio período tem as vírgulas. Tu ganha inimigo que tu nem sabe que tu tem. Tu magoa pessoas que tu nem fez nada para magoar, porque elas acham que tu deve algo para elas, sem que tu tenha sequer prometido. Nesse meio período tu ganha ofensas de graça na rede social, ganha xingamentos, tu e tua família, e várias outras coisas. E isso machuca, mas faz parte. A internet, ela possibilitou muita coisa, me possibilitou até ganhar uma eleição, mas ela deu voz pra idiota. Antigamente falavam que o tempo é uma fábrica de monstros, a internet também. E isso vai muito com a segunda pergunta da Natália. Como é que tu lida com os haters? Bloqueio. Fez. Verdade. Vai fazer de novo agora? O vídeo que fez isso? É que ela quer participar. Pode falar. Como é que tu lida com os haters? Cara, no início, me machucava. Só que eu fui começando a entender que Jesus não agradou a todo mundo. Isso parece clichê, todo mundo fala isso, né? Mas quando a gente vive de perto, a gente busca trazer isso para nossa realidade. Porque nem Jesus agradou, eu que vivo errando, vivo tropeçando aqui e ali, vou agradar todo mundo? Não vou. Eu preciso estar bem, porque tem pessoas do meu lado que acreditam em mim e que vão me ver errando, e ao invés de me xingar e de ser hater, vão me levantar e falar, não, eu sei quem tu é, vamos pra cima, vamos seguir. Então eu preciso ser paciente, entender que tem muita gente que quer destruir os outros, isso é fato, e a gente vai crescendo, a gente tem visto isso, minha rede social tá entupido de gente que tem 1, 2 seguidores, robôs que vão lá só pra xingar e falar e criar atrito. E como eu lido com haters, eu bloqueio. Quando a pessoa vai dar uma crítica construtiva, ela conversa comigo, ou então quer saber algo... Ao diálogo, né? Busco o diálogo, eu vou lá e dialogo, sem problema. Às vezes o meu ponto de vista vai ser diferente do dele. Se ele entender, ótimo. Se ele não entender, paciência. Mais uma vez. Tendo respeito, né? Tendo respeito à democracia. Agora, se partir para ofensa, baixaria, eu bloqueio. Eu não fazia isso, mas ultimamente eu tenho feito. É melhor, preserva, né? A saúde mental. E tenho me sentindo bem. Isso. E a gente está caminhando para o final. Não acredito. Estamos caminhando para o final. Passou rápido. Mas tem mais uma bad. Peraí. Não, nem comeu bolacha direito. Não, né? Não comi, pô. Aí é complicado. Eu vim aqui no programa do cara, tomei só salada de fruta, tomei um Red Bull, tomei a água na caneca, olha aí, ó. E depois são... Vou levar isso aqui? Não. Não acredito. Não. Meu irmão tem que melhorar o orçamento, não é possível. Tá precisando. Eu vou levar. Patrocinadores masters aqui, por favor, para todo... Esqueça, eu vou levar essa caneca aqui, ó. Essa aí vou levar. Eu era até careca, que agora eu tô fazendo tratamento capilar modelador e tá voltando a crescer o cabelo. E o Monjaro também. O Monjaro parou já. Parou, mas já deu resultado. Já deu resultado. E agora é papo de corredor aqui, só pra descontrair um pouco. Qual é a próxima maratona, mano? Rapaz, tu só enrola. Eu vou ser bem enfático na minha resposta. Não tem mais maratona. Não. A próxima maratona começa, de fato, em agosto de 2026, o próximo processo eleitoral. Até lá a gente vai vendo que corrida a gente vai brincando aqui e ali, mas eu já estou vivendo muito intensamente o processo eleitoral, buscando algumas situações e vamos ver como é que vai ser. Mas eu quis falar de maratona porque eu queria falar da tua corrida. Como é a loucura de organizar uma corrida de rua, cara, e levar tanta gente e sem fins lucrativos ainda por cima. Agora tu me pergunta como eu consegui fazer isso, meu irmão. Quantas pessoas nessa edição? Nessa edição deu quase 5.000 pessoas. Tu lembra de quantas pessoas na primeira? Na primeira deu em torno de 1.200. 5 vezes maior em 3 anos. E tu me pergunta, o que tu fez por isso? Nada de diferente. Na verdade, tratei bem as pessoas, mostrei o que a gente fez com o que estava se propondo, que é uma corrida que é para ajudar pessoas. A gente muda a vida de muitas pessoas. Muita gente que correu a minha corrida participou na mudança de muita gente, mudança de vida de muita gente. Na primeira edição, eu arrecadei 21 mil, e esses 21 mil completos,
eu doei para o Instituto Shirley Amaral, que cuida de crianças PCDs com vários tipos de deficiência. Ela construiu a cozinha, eu já mostrei na minha rede social. A reforma que ela fez no Parque Riachuelo é pequeno, mas é feito com muito amor e carinho. Na segunda edição eu fiz algo diferente, o valor arrecadado foi em torno de 40 mil. Eu ajudei 6 institutos de uma forma menor. Ali 5 mil para um, 7 mil para outro, não me recordo ao certo, mas foi assim. A gente comprou uma cadeira para corredores PCDs que tem paralisia cerebral. Tem uma só no estado, a gente comprou a outra. Isso são coisas absurdas que as pessoas nem lembram às vezes, mas quem fez isso foi você que correu a minha corrida. E agora, nesse ano, aconteceu algo muito louco. Porque todos os anos eu já fui para minha corrida sabendo o que eu ia fazer com valor. E nesse ano eu fui sem saber. Tanta pressão, tanta coisa para resolver. E eu tava lá no sábado, no dia da corrida. Sábado de manhã teve a corrida Kids. E foi uma mãe falar comigo. Falou: vereador, eu queria a sua ajuda. Aí eu falei: pode falar. Ela falou: meu filho tá no SUS para fazer uma cirurgia. O senhor não consegue me ajudar com relação à fila do SUS, porque aquilo lá não anda. Eu falei: olha, eu vou te falar com sinceridade, eu não consigo te ajudar. Não tem nada que eu possa fazer com relação a isso. Mas o que é a cirurgia? Ela me explicou a cirurgia e tal. Eu falei: vamos ver, eu vou ver a possibilidade e eu vou te avisando. Não cria expectativa, eu vou ver o que eu consigo fazer. E qual era a situação do... Ele tem uma malformação óssea, né, do lado do rosto, e a cada ano que passa ele corre risco de perder a visão, porque o osso vai se formando de forma errada e vai tampando o olho, a musculatura vai crescendo errado e tudo. É uma coisa que ele nasceu assim e vai progredindo, né? E ele precisa fazer essa cirurgia, senão ele perde a visão com o tempo. E aí eu fui pra casa. Cara, desde a hora que eu falei com essa mulher até a hora que eu tava me arrumando pra ir pra corrida, acho que Deus estava ali na minha cabeça, no meu ouvido. A premiação não. Tudo que você arrecadar dessa corrida é pra isso. É pra isso, é pra isso, é pra isso. E vinha ela nos meus pensamentos, ele. E aí eu não falei nada pra ninguém. Aí cheguei lá na corrida, antes do evento, a gente subiu lá, eu chamei ela, não esperava por isso, porque eu não cheguei nem a falar pra ela. E a gente conseguiu doar o valor integral da cirurgia dele. E, pô, eu chorei, todo mundo chorou, não foi algo pensado para acontecer isso. Acho que Deus faz o certo pelo certo. Eu falei até isso no dia, não existe certo por linhas tortas. Deus faz o certo da maneira que ele acha que tem que ser. E ela tinha me procurado outros dias, ela falou para mim. Várias vezes eu mandei mensagem, eu acabei não vendo, que é muitas mensagens que chegam, mas naquele dia exatamente ela conseguiu falar comigo. Então era para acontecer. De alguma forma... o esporte mudando vidas, né? De alguma forma... 5 mil pessoas contribuindo de uma forma direta, né? Para a cirurgia de uma pessoa que estava totalmente sem esperança. E eu fiz questão de falar que não foi eu. Eu fui só um canal ali pequeno. Na verdade, foram as pessoas que se inscreveram na corrida, que acreditaram no projeto. Vocês estão entendendo agora o porquê da gente antes falar que não tem cortesia? Toda a equipe pagou... Todo mundo faz isso porque a gente tem a consciência de que isso vai ser convertido em ajuda ao próximo de alguma forma. Exatamente. Então, para o ano que vem, por favor, não peça kit de graça. Vai lá e se inscreva rápido. E se inscreva com gosto, porque eu vou te falar, a nossa corrida é a corrida mais barata de Manaus. Claro que mais barata que a nossa só as que são de graça, que é governo federal ou municipal que faz. Mas a nossa ali é 60, 70 reais. Varia em torno disso. E vem mais coisa que na Maratona do Rio. E a gente não dá um super kit, mas você vai pra lá, você é bem tratado. Você tem uma camisa, um percurso com hidratação. Tem o pré-corrida, a única corrida que tem pagode na cidade de Manaus. Tem dança antes, tem aquecimento, tem medalha, tem frutas pós-corrida. É um evento com pouco. Porque a gente pega o pouco ali e emprega no evento, e o que a gente pode tirar de lucro é doado. Então, se inscreva com gosto, porque você, pagando ali, você está ajudando que esse valor chegue na vida das pessoas e transformando várias realidades. E desde já fica um alerta aqui para quem tiver um interesse ano que vem de colaborar com alguma cota para essa corrida, vai ser de grande valia. Você não está ajudando o João Paulo,
você não está ajudando a nenhuma entidade empresarial lucrativa. Você vai estar ajudando ao próximo. Pessoas. E o Flusão, bicho? Já. É bom a gente terminar logo, que daqui a 1 hora... É? Mas tu tá preparado para sofrer? Nunca. Na verdade é o seguinte, cara. Eu sou apaixonado por futebol. Eu não sei se eu conseguiria torcer pro Real Madrid. Porque eu acho que tem que ter esse sobe e desce aí, entendeu? Então, o Fluminense já me levou pro inferno e já me levou pro céu. Se possível, quando subir degrau por degrau. Tu sabe do que eu tô falando, né? Não, subir por degrau. B, C, D, A. Esse negócio de ficar pulando não é muito legal. O Flamengo até um tempo atrás. Gerson Magrão, Walter Minhoca. Não me fala. Não sei mais quem. Fierro e Peralta. Era então, um negócio de todo maluco. mundo já viveu isso. Botafogo, pô. Bairro. Botafogo Campeão agora das Américas. voltou a ser só uma linha de metrô. Eu acho que se eu não fosse tricolor, se eu não fosse fluminense, eu ia ser botafoguense, porque eu me identifico com esse sofrimento todo, né? E no final ser coroado. A questão do sofrimento, entendi. Questão do sofrimento. Não na questão de ser pequeno, isso aí o Fluminense é bem maior. Mas isso aí é outra conversa, entendeu? Olha só. Mas A sorte que só existem 7 botafoguenses no mundo hoje. É verdade. Estão em extinção junto com os dinossauros. Tudo 90 anos de idade. Tadinhos. Tá acabando. E Copa do Mundo, tu acha que o Brasil leva? Tá difícil, hein? Tá ralado. Mas toda vez que vai assim complicado, parece que dá certo. Tem que ver, assim, sabe? Eu queria que as pessoas voltassem a ter aquele sentimento de parar na frente da televisão pra assistir o jogo da seleção e tudo mais. Eu não sei. Não tenho ainda um norte, assim, do que será a Copa do Mundo. É muito momento, sabe? Eu vi um cenário muito bom pro Brasil ganhar a última Copa, aquele contra a Croácia. O Neymar fez um gol antológico e tudo mais. Falei, pô, a Copa do Neymar, ele merece e tal. Aí, faltando poucos minutos, a seleção sobe pra atacar. Podia ficar ali fazendo feijão com arroz. Furar a bola, né? Segurar a bola, furar a bola, jogar pro mato. Faltou um Lúcio ali, né? Faltou um cara... Roque Júnior. Um cara com a cabeça mais assim... E aí perdeu. Então, Copa do Mundo é momento, pô. O jogo de perto e sai é momento, tu sabe disso. E tem muita água pra rolar. O Ancelotti tem muita coisa pra fazer aí também, que eu não sei como vai fazer. Tá curto ainda, né? Mano, já são mais de 1 hora de... Bem mais de 1 hora de programa. E passou rápido, hein, bicho? Isso aqui não é nem de perto as conversas que a gente tem em off, né? Não, tem mais palavrão. Tem mais palavrão. Aqui saiu só uns porras e uns caralhos, tem muito mais palavrão. Mas isso daí é um erro, hein? É um erro meu, eu tenho que me policiar isso aí. Ah, merda. Mas Politicamente incorreto passa longe. E eu queria que tu deixasse um recado pra audiência, pra quem tá te ouvindo, pra quem vai te ouvir, para as próximas gerações. Pessoal... continue acompanhando a gente na rede social, continue postando críticas, incentivos, participe do meu mandato, que não é meu mandato, é nosso mandato. Construa junto com a gente vai acertar, vai errar, entenda que nenhum erro é por não pensar nas pessoas e nenhum acerto é porque pensou demais. Às vezes a gente tá passivo a tudo, né, Bessa? E a gente tem que construir nos juntos. Eu tenho certeza que a gente vai conquistar muita coisa ainda pela frente. Claro, passo a passo, com muita humildade, com muito trabalho e, acima de tudo, com Deus na frente. Então, tamo junto. Desde já, vamos pra cima. Meu irmão, só te agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Irmão. Demorou, mas saiu. Obrigado. E a gente vai ter que marcar mais um aí daqui pro final do ano, pro início do ano que vem, pra gente atualizar 2026 aí. Bora. 2026.1. Obrigado, meu irmão. Tamo Agradecer junto. Quem acompanhou a gente. Mais uma vez, a audiência sempre colaborativa, participando de toda forma. E apenas um recado. Tenha uma boa semana e fique com Deus. Valeu.